A paz do Senhor, igreja. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Eu estou muito cansada, então vou falar do amor de Jesus deitada. Trabalhei muito hoje para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, igreja. Ele é grande. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Elohim, o El Shaddai, o Adonai. Glória a Deus. Agora eu estava lendo agora uma passagem bíblica que diz assim, que aquele que se humilhar, orar e clamar ao nosso Deus, ele sara a nossa terra. Glória a Jesus. Se o Senhor se pronunciou-se desta maneira, é em Coríntios que está escrito, viu, igreja? É porque está faltando isso na igreja. Está faltando a gente falar com Jesus. A gente está falando roboticamente nesses dias de hoje. A gente estamos robóticos. Olha, igreja, olha, crente. Nós estamos robóticos. É por isso que a união, a paz, a fé, a esperança, o amor, a lealdade, a confiança se extinguiu da terra. Acabou. Não existe mais. Quando você vai ver alguma coisa assim, é tão difícil que às vezes fica até, né, impressionados. Acabou, crente. Acabou, igreja. O Senhor, ele não tem assim, igreja, afeição que a gente faça, diga o que quer, o que não quer, e depois diz assim, como diz o caso do mundo, né? Caso do uso, né? Não dá em nada. Mas é não, viu, igreja? É não. Não é assim como a gente pronuncia e vai acontecer, não. Porque o nosso Deus, nada passa dos olhos dele, assim como que se ele não estivesse vendo. As pálpebras do nosso Senhor nem tosqueneja, entendeu, igreja? Então que nós venhamos entender definitivamente que o nosso Deus, ele é o comando de tudo. A gente, a gente, igreja, eu vou falar bem do jeitinho que Jesus está mandando eu falar, viu, igreja? Eu não vou economizar palavras, não, tá certo? Quem gostar, gostou. Quem não gostar, eu não posso fazer nada. Se a gente está merecendo essas palavras, então vamos ter que aguentar para melhorar, né? Olha, igreja, é coisas impressionantes. A gente somos pessoas tão assim, tipo, uma coisa assim tão fraca. Somos fortes em Cristo, amém? Somos fortes na fé,
Amém. Né? Somos fortes porque Jesus é grande. Amém. Mas vamos tirar um pouco Jesus. Nós somos pessoas muito fracas, a igreja. Todo mundo. Não é A, não é B, não é C, não. Todos nós. Mesmo que tiver rios de dinheiro, as coisas desmoronam do mesmo jeito. Talvez até pior, viu, igreja? Porque às vezes a pessoa tem tanto dinheiro que não sabe nem o que faz. O que é que vai fazer? Tem que fugir, tem que se esconder, né? Porque as pessoas ficam de olho, ficam atrás, perseguindo, né? Quantos estão sendo perseguidos esta hora por ter tanto dinheiro? Tem que viver enquadrado em certos lugares para que não ache aquela pessoa. Às vezes é até a família toda, né, igreja? Então, igreja, veja bem, eu vou entrar aqui num assunto que tá assim, sabe? Fale assim. E eu vou falar. Igreja, nós somos pessoas tão raquíticas. Uma dor de cabeça, a gente já fica meio, sabe, que apavorado. Que dor de cabeça é horrível mesmo. Um frio grande. Chegou, de repente, chegou um frio. A gente começa a tremer de frio. Tem que colocar casaco, tem que colocar meia, tem que colocar uma roupa quente, um forro quente. Aí se chegar um sol quente, tem que usar roupa mais fria, tem que estar tomando banho, tem que botar ar-condicionado, tem que botar ventilador, tem que ir para debaixo de uma árvore. Veja bem, viu, igreja? O que é que Jesus está tratando com nós hoje? Como a gente somos fracos. Olha, igreja, a gente somos tão fracos. Eu estou tirando Jesus desta palavra. Estou só falando o que ele está mandando. Nós somos tão fracos, igreja, que, olhe, se vier uma notícia de uma maneira que aquela notícia ela chega, mas quando ela chega, desequilibra a mente, o coração, às vezes é a família todinha, entendeu? Veja que pessoas nós somos, igreja. Muitas vezes chega uma notícia que começa a desmoronar de um por um naquela família. Começa ali o desmoronamento mental, físico, espiritual. Aí por que a igreja? Ainda vai ter mais. Mas eu vou dar uma. Abre um parênteses aqui, né? E por que a igreja a gente se acha tanta coisa, né? Porque quem é que nos ensinou a ser tanta coisa, a ser nariz empinado, bico empinado, aonde nós não somos nada, né, igreja? Mas não é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Olha, igreja, você pode prestar atenção.
o qual fraco nós somos. Tem coisas que muitas vezes a gente começa a fazer. A gente quer fazer uma coisa, aí faz outra, aí daqui a pouco faz outra, aí daqui a pouco faz outra. Isso já se chama um desequilíbrio mental, porque não se faz as coisas assim. Isso é nada. Mas existe um desequilíbrio mental que nós começa a fazer várias N coisas. Vamos dizer, passou o dia fazendo várias coisas, mas quando chega de noite, que toma um banho para relaxar, eu sou assim mesmo simples, viu, igreja? Que toma um banho para relaxar, começa a doer o pé, começa a doer a batata da perna, começa a doer a coxa, começa a doer a cabeça, começa a doer os braços, a cabeça fica fraca. Entendeu, igreja? Tá entendendo? Tá entendendo quem nós somos? Vamos encarar a realidade, né? É bom. O bom é encarar a realidade. E a gente vai vivendo, sabe, tentando ser forte e tentando ser uma pessoa, um ser humano que a gente nunca vai ser. Nunca. Na palavra do Senhor diz assim, né? Que quando ele fosse, nós iríamos fazer melhor do que ele. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas as pessoas pegaram essa palavra, igreja, veja bem, viu? Pegaram essa palavra, inverteram do jeito que quiseram e ainda pronuncia ela falando, pregando, evangelizando errado. Quando o Senhor se referiu que a gente iria fazer melhor do que ele, é tipo assim, se entregar mais, ele se entregou todo, mas se entregar mais, ter mais inteligência, ele mandar mais inteligência do céu para a gente e a gente fazer coisas melhores ainda do que o nosso Senhor fez nesta terra. Mas o povo pegou esse versículo e entronchou a igreja, entronchou tudo. Palhaçada, viu? É coisa que a pessoa pensa assim, viu, igreja? A irmã Lídia também é. Mas vamos lá. Pegou esse versículo e disse: Ah, é, já que Jesus está dizendo que a gente vai fazer mais, então eu vou ter poder, eu vou ter, sabe, atitude, isso e aquilo, sabe? Começa a arrumar um bocado de fardo. Fardo. Onde Jesus diz assim: me entrega teu fardo pesado, que eu te entrego um leve. Começa a querer imitar Jesus. Na palavra do Senhor diz: sede imitadores de Cristo. Amém. Mas só que essa palavra também se encaixa com essa outra, mas não é que a gente tem o poder que o Senhor Jesus tem. Como é? Que poder é esse? A gente tem poder de levar alguém para o céu, igreja. A gente tem o poder de dizer assim: não, você, olha, você vai para o céu, porque eu quero que você vá. A gente tem o poder de dizer assim: não chove, não chova. A
A gente tem o poder de parar a onda do mar. A gente tem o poder de parar o sol, a lua, as estrelas, secar o rio, encher o rio, secar o mar, encher o mar. Isso aí só, sabe, a pontinha do iceberg, viu? Entendeu? E por pegar esse versículo, entroncharam todinho, já que a gente vai fazer melhor do que Deus, então eu vou me comportar como um semideus, vou ter as minhas igrejas, eu vou ser o bambambam bam, bam da história e todos têm que me obedecer, porque o Senhor disse que eu ia fazer melhor do que ele. Ô, igreja, veja bem, igreja, como é que as pessoas se tornaram umas pessoas robóticas, umas pessoas sem noção, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver não, igreja. Porque se a gente for fazer melhor do que ele, no que a gente pensa, aí ele vai dizer assim, então você pega o mar, bota na mão, que nem eu boto, conta as areias da praia, conta as estrelas, conta os cabelos da sua cabeça, mande no mar e parar o mar. E mais coisas, né? Que tem, né? Mas não me curtar, senão fica muito, muito. Pai. A pessoa não entende. Aí pega essas coisas da palavra de Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, e começa a fazer de uma maneira que o Senhor jamais vai dizer assim, está certo. Nunca. Até quando Deus usa a gente, às vezes as pessoas, tem uma pessoa que está quase morrendo, né? E quem está levando é o diabo, não é Deus. Aí Deus pega, usa a gente naquele lugar, naquela ocasião, para impor as mãos, repreender o espírito maligno, né? E aquela pessoa volta a viver novamente. Mas só tem um porém, igreja. Quem botou o fôlego de vida de novo, quem arrancou o diabo, quem fez tudo foi Jesus. Será que não dá para entender isso não, é? Não, é porque a irmã Lídia é muito ungida. Não, a irmã fulana de tal é uma mulher, olha, pense. Oxe, aquele irmão é fogo puro. Porque quando ele botou a mão, o moço ressuscitou. Meu Deus, igreja. Em nome de Jesus, o morto ressuscitou porque Deus existe. O morto ressuscitou com o poder do Senhor. O morto ressuscitou porque Deus é Deus. Porque Deus é a vida, é a cura, é a libertação. Aí fica colocando caramiola na cabeça, ó. Toma caramiola. Não, eu sou o bambambam. Bam, bam. Eu faço, eu posso, eu mando. E se coloca como tal mesmo, viu, igreja? Se coloca como tal e é um perigo. Por que, irmã Lídia, é um perigo? Ô, igreja, veja bem. A pessoa está açoitando o inferno. Não era nem a Deus. Que Deus, certas coisas, eu tenho quase certeza que ele nem olha, viu? E se ele for olhar, a ira de Deus não passa nem perto da ira do diabo. Olha, uma coisa é você estar na mão do diabo, outra coisa é você estar na mão de Deus. Entendeu? Porque a ira do diabo é bem diferente da ira do nosso Deus. Quando ele se ira, a coisa é séria. Onde é que o inimigo faz trovão? Relâmpago?
O rio se enche de transbordar tudo, acabar com tudo, arrastar tudo, né? Tsunami na igreja. A pessoa não cai uma folha da árvore se o Senhor não deixar. Ela pode estar cega como for, mas se o Senhor não deixar, não cai. Então, para a gente entender o poder do inimigo, é bravio, é bravio. Mas se a gente começar a entender melhor ainda, é que o nosso Deus, primeiro que ele não pede para o inimigo, segundo que o amor dele é grande para conosco, mas temos que entender que a ira dele é perigosa. Tá entendendo? Aleluia, glória a Jesus. Nós temos que entender definitivamente que o nosso Deus não é esse mamão com açúcar que o pessoal fica pregando aí, não. É o coitadinho, é o bonzinho, ele vai me livrar, ele vai me salvar, ele tem misericórdia, e não sei o que mais lá. E é Jesusinho, e me ajuda, e pelo amor de Deus. Você acha que Deus quer soldados valentes ou ele quer essas pessoas que se põem ao ridículo de estar se comportando na presença do Senhor com essas, sabe? Com essa loucura, com essas conversinhas, sabe? Chega a dar uma náusea, chega a dar um entojo. O Senhor quer soldados, igreja, valentes. Isso aí ele quer sim. Mas vamos voltar ao que Deus está mandando dizer na igreja. Para a gente entender que nós, ou se posiciona como o nosso Deus, ele quer, ou que vai perder a gente. E não tem esse negócio depois de choro de vela branca, vela preta, vela amarela, não. É assim que está saindo. Nós não somos nada não, igreja. Tanto faz a gente estar aqui, ó, respirando, ó, falando do amor de Jesus, tudo, dando glória, dando aleluia, Deus nos enchendo, daqui a pouco, pá, cai no chão, foi-se embora. Aí o que está acontecendo, igreja? Nós somos tão fracos, entre aspas, em certas coisas, e as pessoas estão se colocando num poderio tão grande que eu acredito piamente que dentro da casa dessas pessoas não tem paz. Não tem paz. Primeiro é que a pessoa que faz isso não tem paz. Né? Porque quer abraçar o mundo com as pernas. Não tem paz. Como é que uma pessoa que faz isso consigo mesmo consegue transportar paz para outras pessoas, dentro do seu lar, dentro da sua família, dentro da sua casa? Não tem condições não, igreja. Não tem condições, porque carrega fardo pesado. Quando o Senhor diz assim, me entrega teu fardo pesado, que eu te dou um leve. Não é verdade? Mas as pessoas dizem assim, nada, eu quero esse pesado, pelo menos estou ganhando mais. Você está ganhando mais, mas você está perdendo sua família, você está perdendo a sua estrutura mental, você está perdendo as lógicas da vida, você está perdendo a tranquilidade, você está perdendo as forças de equilíbrio todinha. Aí você está ganhando o quê, meu amigo? Você está ganhando o quê? O que é que você está ganhando? Dinheiro? Só o dinheiro resolve. Você pega, você troca a sua saúde mental, espiritual e tudo mais pelo dinheiro, mas aí depois o dinheiro vai pagar para botar de volta tudo.
O dinheiro vai pagar? Mesmo você tendo dinheiro de jogar fora todo dia? Então nós temos que saber, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, aleluia, glória a Jesus, que nós temos que se comportar nesta terra como nós somos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do que Deus é nas nossas vidas. Porque se não fosse Ele, nada, nada, está escrito, nada poderíamos fazer. Mas só que hoje em dia, igreja, a gente tá vendo um negócio meio que, sabe? Ah, mas rapaz, não é que eu tô tomando conta de uma igreja, ou senão não sei de quem, não sei o que mais lá. Eu tenho capacidade, então, para fazer mais outra, aí fazer mais uma fábrica, outra fábrica, uma filial, outra filial, mais não sei o que, e sai ali, ó. Sai ali, ó. Hum. Aonde o coração da gente tem validade, prazo de validade, né, igreja? O coração da gente tem prazo de validade. A mente da gente tem prazo de validade. Os ossos da gente tem prazo de validade. O sangue, os nervos, os neurônios, os solados do pé, tudo tem prazo de validade. Dentro da gente, tudo tem prazo de validade. Aí a pessoa pega a sua vida todinha e vai se impressando desse jeito, ó. Vai dando. Tudo que você tem de dentro de você, você vai doando para angariar dinheiro, para angariar joias, angariar poder, angariar, sabe, angariar o quê? Primeiro que nada é da gente. Segundo, as pessoas não conseguem nem administrar a igreja, às vezes uma fábrica só. Uma fábrica só. Não consegue. Tem que chamar gerente, subgerente, subtraído, submetido, sabe? É maneira de falar assim, viu? Tá entendendo? E chama gerente, subgerente, subtraído, submetido, e bota fulano, e bota ciclano, me ajuda aqui, corre aqui. Fica difícil, viu, igreja? Fica difícil da gente poder dizer certas coisas, querer fazer certas coisas, sabendo que nós somos raquíticos. Nós somos raquíticos. Claro, quem não quer fazer certas coisas, né? Mas é tão bom quando tem alguém disposto a dizer a verdade e a gente ouvir e tomar atento, antes que a gente acabe com a nossa vida todinha e no final das contas é nove fora nada. Você vai ficar num leito, o povo vai tomar conta das tuas finanças todinha, jogar no lixo, você vai ficar num quarto lá preso, com os enfermeiros, e o povo mandando em tudo, mandando e acabando, jogando fora, jogando nas traças. Ô, irmã Lídia, mas é proibido enriquecer na terra? Olha, igreja, é proibido quase nada na terra não, viu? Porque tudo se é lícito, mas nem tudo se convém a nós, tá certo? A palavra de Deus não deixa ninguém, sabe? Falando muita coisa para Deus não cortar as asas não, viu? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
E outra coisa, quem corre atrás de riqueza está errado, por todos os ângulos. Primeiro, trouxesse o quê? Trouxesse o quê? Pra tu tá querendo ficar rico, milionário, trilionário. Não, porque eu tenho que ficar rico, porque, ó, tá vendo? Hoje é segunda-feira, dia de trabalho. Mas eu tô aqui, ó, com as minhas filhas da piscina e não sei o quê. Aí você venha para aquele que não saiba mais para aprender a enricar. E porque isso, e porque aquilo, aí começa a dar um curso. Depois daquele curso de 2 dias, de 3 dias, começa a pedir dinheiro para pagar o curso. E porque Deus me deu tudo, e vocês também têm que ter, e parará. Vê, vê que agonia triste. Vê que agonia, igreja. Como é que Deus te deu tudo, camarada? Tu tá aí pedindo esmola ao povo? O curso é 12 vezes de tanto, e não sei o que mais lá, e você dá tanto, e se for à vista, e se for no Pix. Ô, igreja, veja bem, igreja, para que nós venhamos entender melhor. Se você tem tudo isso e você diz que quer ajudar o próximo, né? Vou ajudar o próximo. Mas quando termina os 3 dias de aulas, aulas que você pode jogar tudo no lixo que não presta, aí fica, olha, o curso é não sei quanto por mês e não sei o que mais lá, em 12 vezes, e você pode passar para cartão, Pix. Você não está tão rico porque você está pedindo esmola. Pra quê? O que é que você quer? Você quer ensinar o povo a pedir esmola que nem você? Se você tá tão rico, pra que essa agonia todinha? É assim, viu, igreja? Se é para aprender, se é para ensinar, se é para dizer a verdade, então vamos dizer, entendeu? Porque quando a gente diz a verdade, sabe que a gente se responsabiliza? É nosso Pai querido, nosso Deus, o nosso amor eterno, que não falha em nada. Mas vamos continuar no que Deus está querendo nos dizer. E o povo fica se embananando com essas besteiradas, certo? Querendo se enriquecer de uma coisa, de um jeito, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. A igreja, eu vou dizer uma coisa a vocês. Na palavra do Senhor, sabe, o que é constante para os servos de Deus, para as pessoas, se chama prosperidade. Prosperidade. Se você aprender só a ganhar dinheiro, você vai ser a pessoa mais pobre do mundo. Por quê? Porque se você só sabe ganhar dinheiro, as outras coisas que se aplica-se para estar em qualquer lugar, para ir, para estar, para ficar, para ir, para voltar, sabe? Você tem que ter a delicadeza de fazer certas coisas que o dinheiro não vai te ensinar a tu fazer, não. Tu vai ter que estudar, tu vai ter que entender, tu vai ter que entender falar, sabe? Isso, aquilo, outro. E família próspera, o amor, né? Aquela coisa bonita dentro de casa. Mas só ganhar dinheiro vai dar isso, vai dar isso. Mas não, igreja, você pode ter dedo de jogar fora. Vai conversar com um milionário para tu ver. Milionário de verdade. Ele tá milionário, mas ele tá pensando nos milhões que ele quer ganhar. Ele sonha com os milhões. Uma mente dessa tem paz? Tem não, igreja, tem não. Olha, igreja, muitas vezes é melhor um pouco com Deus
do que o muito sem Deus, porque não tem sossego, não tem paz, não tem ânimo, não tem vida, não tem nada. E nós somos muitos raquíticos para entender que nós iremos angariar o tesouro todinho da terra para levar para onde eu não sei, né? E outra coisa, tá levando o que não é seu por direito, não é seu. E que eu saiba, tudo é do Senhor. Nós só somos mordomos para cuidar, né? Se ajunta um monte de coisa na terra, mas aí você não leva para canto nenhum. Ah, mas eu deixo para os meus filhos, mas eu deixo para minha família, para meus parentes, para meus aderentes, que não sei o quê. Certo, deixa para que ele vai jogar fora do mesmo jeito. Pensa que vai cuidar, é? Mas não, outra coisa, deixar esse tipo de coisa para filhos, é melhor deixar sabedoria e prosperidade, viu? Porque senão ele vai ficar pior do que você. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Então é isso, igreja. Nós temos que entender que nós não somos nada mesmo, não. Nós temos que entender que o grande eu sou, quem é, só é o nosso Deus. A gente está muito iludido por ilusões que colocaram em nossas cabeças. Eu fui muito iludida de muitas coisas. Eu estou entrando no bom senso de Jesus agora há pouco, depois de velha. Muito iludida. Querendo fazer tudo ao mesmo tempo e sair tudo errado e sair tudo desorganizado, desengonçado. E não, mas o pessoal está gostando, tá tudo certo. O pessoal está gostando porque o pessoal não tem noção, né? Então, às vezes é novo demais, às vezes mesmo se vê, tipo, o velho nunca teve noção e nem procura ter, né? Entendeu? Nós somos muito raquíticos, igreja. As pessoas se apegam em cada versículo da palavra de Deus e começam a entronchar ele de uma forma horrível. E começam a dizer certas coisas nos púlpitos aí por aí. E as pessoas tudo se abestalhando com essas conversas para boi dormir. E depois estão tudo aí com depressão, querendo se matar. Porque nada daquilo ali foi prometido de um jeito que a mentira é só o que tem naquela conversa, é só a mentira que está reinando ali. E as pessoas que colocam na cabeça definitivamente, certo? Fica depois de uma situação tão grave, que uns se matam, uns deixam de acreditar em Deus de uma vez por todas, outros não querem saber de negócio de igreja, outros ficam, sabe, de um jeito jogado. Olha, é tanta coisa nessa terra. Essa terra está virada de perna pro ar, e crente, igreja, em nome de Jesus. Servos do Senhor, servas do Senhor. O mundo está virado de perna pro ar. E quem vai sofrer é nós e nossas crianças, nossos adolescentes e tudo mais. Aqueles que estão bem aparelhados, certo? Porque arrancou o sangue das ovelhas. Não é nem só as lãs, é o sangue também das ovelhas. Estão bem aparelhados, não estão nem aí, nem comigo, nem com você. Por ao contrário, manda você pegar tudo e vender de graça, ou vender caro demais para botar não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde o dinheiro das esmolas a Jesus. Olha, o povo bota Jesus como esmoléu. Olha, e pague Jesus, viu? Você tá com essa vida,
Porque você não é fiel. Mas que coisa mais feia. A pessoa vinha dizer um negócio desse comigo. Olha, irmão, olha, igreja. Olha, o negócio não fica bom, não, viu? Não é que eu vou meter o cacete em ninguém, não, mas na palavra tem que dar-lhe mesmo. Sabe por que você tá assim? Porque você não é fiel. É mesmo, é. Eu tô assim porque eu não sou fiel. Você é fiel, é a Deus, é. Você é fiel. Deus olhando do céu. Ele não viu um justo sequer. E você está me dizendo que você é fiel. Onde é que está escrito na palavra do Senhor que a gente vai subir, que vai entrar naqueles portais celestiais, porque nós somos fiel? Meu Deus do céu, o que é isso? A tua vida tá assim desse jeito, tronchando, troncha. E por que isso? E por que aquilo? Tu não é fiel. Olha, é porque tu não tira a 10ª parte, é porque tu não tira a 3ª parte, é porque tu não é fiel nas fogueiras, não sei da onde, porque tu não é fiel, não sei de quê. Oxe, que anarquia, né? Que evangelho, que pregação terrível. Que pregação sem pé, sem cabeça, sem noção de nada. E o que é pior, o povo tá tudo iludido. E não pense que eu tô falando de uma igreja aqui só não, viu, igreja? Nem tô falando de placa de igreja, não. Eu tô falando de quase toda, a maioria, só é todas. Estou falando por amor, primeiramente, ao nosso Deus e aqueles que estão perdidos, para ajudar. Porque as pessoas olham na cara de pau dos outros e começam a meter o dedo na cara e julgando que essa função sabe de quem é? É do Satanás do inferno. É, mano, tá na Bíblia dizendo. Se quiser rasgar essa parte aí, você rasgue. A função de apontamento é de um só, do inimigo. Deus disse assim: ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. O evangelho de Jesus, igreja, para que eu saiba, não é apontando as podridão dos outros, não, viu? Ah, porque tu faz isso, tu faz aquilo outro, e porque isso, fofoqueiro, fofoqueira, sabe da vida dos outros. Mas cadê tu saber do evangelho de Cristo? E ele tá com o dedão apontado na cara da pessoa. Conversa. Aleluia, glória a Jesus. Sabe da vida dos outros, depois de estar pregando o evangelho, que é o único que salva, que cura, que batiza, que renova, que quebra a gente, que faz a gente ser novas pessoas. Não, começa a fofocar. Que você é assim, você é assado, você é preto, você é cozinhado, e parará, e bafubá, tetei, pipipi. Eu saio de perto. Eu saio de perto. Que quem está falando ali não é a palavra de Deus. Não é Deus que está falando. Quem está falando é o cão purinho na boca daquela pessoa. Aí você vai ficar ali recebendo maldições. Você vai aceitar. Porque se a gente aceita, coliga-se. Você diz assim, olha, dê licença que eu tenho que fazer, viu? E vá-se embora, não olhe nem para trás. É assim, Marília, mas é claro que é. Esse povo aprende de um jeito, eu aprendo de outro.
Aleluia, glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é fiel, igreja. Ele é grande, Ele é maravilhoso. Ele é santo. Ele não nos deixa só. Ele não nos desampara. Ele é e nunca vai deixar de ser. Mas só que nós temos que entender que nós não somos esses crentes Sansão que estão pregando aí não, igreja. Somos não. Muitas vezes a empolgação é tanta, que aquele crente começa a fazer as coisas do Senhor organizadamente, sem botar muito cargo nas costas, porque não pode nem carregar nem a casa dele, nem o trabalho dele. Quanto mais um monte de cargo dentro da igreja, começa devagarzinho ali, é só fazendo uma coisa para Deus. Daqui a pouco tá cheio de cargo dentro da casa do Senhor. Não pode nem fazer suas coisas. Aí vai aparelhar a igreja e a sua igreja principal, que é sua casa, você abandona. E é assim que você vai para o céu? Pelo amor de Deus, sangue de Cristo tem todo o poder. É não, igreja. O Senhor diz mesmo: deixa pai, deixa mãe, deixa tudo e me segue. Mas se você tentou tirar aquele povo do inferno, se você orou, batalhou, pregou, louvou, mostrou o caminho de Jesus através da palavra, aleluia, glória a Jesus. Se você disse assim: Senhor, primeiro eu vou aqui lutar em Jerusalém, que são os meus, meu Pai, porque não adianta eu angariar o mundo inteiro e os meus ir para o inferno. Aleluia, glória a Jesus. Não adianta, meu Senhor. Vou sim fazer as tuas coisas, mas moderadamente. Aí não, igreja, não faz isso. Começa a se entupir de cargo, não aguenta fazer nem na sua casa, nem na empresa de trabalho, ou se for o próprio negócio não aguenta, se enche de cargo dentro da igreja, porque as pessoas, para se favorecer do sangue dos outros, do suor dos outros, para enricar, tá cheio. Aí você pensa que é reconhecimento. Aí o pastor reconheceu que eu... Oh. Vamos abrir os olhos, igreja. Vamos abrir os olhos. O Senhor chama santo. Não são bobos que se emprestam a sua vida para as pessoas montar em cima e enriquecer. E depois, se tu cair, sabe o que é que fazem? Bota uma pedra e diz assim: tá morto. Onde caminhaste, ai? Eita, derá caminhaste, ai, sobre mim, tchau. Aí diz assim para você: bota a pedra e diz assim a todos: está morto. Pensa que tem coragem de dizer assim esse batalhador. Vamos orar para que o Senhor venha transformar, restaurar de novo. Não tem não, igreja. Você vai para aquela tumba e eles têm o maior prazer de colocar a pedra. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Não se permita nenhuma pessoa fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Ainda que raquítico que somos, mas somos um povo eleito por Cristo. Aleluia, glória a Jesus.
toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor, todo fervor que nós estivermos, tem que ser para Cristo nosso Deus. Pode dizer não ao homem com respeito, diga, não tenha medo, diga não ao homem, mas para Deus não. Não diga para Deus não. Diga sim, meu Senhor, eis-me aqui. Porque Ele sim vai te dar um fardo leve. Ele não vai pegar o teu fardo que está pesado e vai te dar mais um fardo para tu ter que fazer sem poder. Jamais, igreja. Aleluia, glória a Jesus. Deus grande, Deus poderoso. Oh, Jesus maravilhoso. Quantas mães, igreja, quantas mães, uma hora dessa, estão fazendo as coisas de noite para no outro dia ir trabalhar. E deixa seus filhos, às vezes, com A, com B, com C. Seus filhos não crescem estruturados na palavra, na unção do Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque a essência que Jesus deixou na terra, a essência do Evangelho, a essência da cruz, a essência de como fazer a vida para que as mães possam ter o domínio dos filhos. Hoje, quem tem o domínio dos filhos, sabe quem é, igreja? É aqueles que batem, é aqueles que acorrenta, é aqueles que tira o revólver e mete na cabeça dos jovens. É, igreja, o mundo está de perna pro ar. Abra a mente enquanto é tempo, em nome de Jesus. O Senhor diz assim: vinde a mim, todas as criancinhas, as crianças, igreja, ela vive dentro dos olhos da mina do Senhor nosso Deus. Você já pensou, igreja? A pessoa não entender que as crianças são coisas sagradas, são coisas sagradas, e é na mina dos olhos do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Entroncham tudo. Entroncham tudo. De vez de ensinar o evangelho, ensina o boneco A, o boneco B, o relógio, o meu celular A, o celular B, não sei o que aí, não sei o que mais lá, as plataformas. E Jesus, igreja, nossas crianças irão perecer, porque sem Jesus não dá. Sem Jesus a caminhada não chega, nunca vai chegar, sempre irá faltar, principalmente espiritualmente falando, igreja. As crianças estão precisando de as mães, os pais, de um despertamento espiritual para que venha cuidar das crianças, porque o Senhor diz assim: vinde a mim todas as criancinhas, porque quando crescer, ainda que se desviar, mas volta à igreja. Volta! Quem diz é o Senhor. E quando Ele diz, é prego batido e é ponta virada. Mas essas crianças não conheceram a Deus. Não conheceram o Evangelho. Os adolescentes. Tá difícil, igreja. Tá difícil. E muitas vezes a gente fica ali, eu não posso fazer mais nada. O mundo acabou mesmo. Eu vou fazer o quê? Só não se esqueça de uma coisa, que você pode ser o último ou a última
a sair do mundo. Deus, ele esticou roupa, ele esticou sapato, ele esticou um monte de coisa. Ele também pode esticar a vida de certos tipos de gente que começa a se ausentar das verdades bíblicas, sabe? Começa a se ausentar das responsabilidades humanas. O Senhor não brinca não, igreja. Aleluia, glória a Jesus. Ele quer que a gente aprenda cada dia mais com Ele, para que a gente possa ensinar aqueles que estão começando a viver ainda. Irmã Lídia, eu gosto tanto de ouvir profecia, irmã Lídia. Eu gosto tanto de ouvir Deus falar profeticamente. Eu fico tão aliviada. É uma coisa tão boa. Ô crente, cuidado, crente. O Evangelho de Deus é bem maior do que profecia. Cuidado, crente. E cuidado também, profetiza, profeta. Cuidado para não passar com vergonha de estar profetizando tanto, tanta besteira. E as pessoas engolindo essas besteiras que nunca vai acontecer. Mas pode chegar um dia que o inimigo prepare uma arapuca para você. Você é acostumado a estar profetizando, profetizando. Aí o inimigo prepara uma arapuca. A pessoa, você profetiza para aquela pessoa, dizendo tanta coisa boa, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus não sei o quê, e que Deus é mamão com açúcar, e que Deus é seu escravo, e que Deus é seu servo. Ele vai te dar casa, ele vai te dar carro, ele vai te dar toda coisa. Tu vai ser dono disso, tu vai ser dono daquilo. Amanhã, profeta, a esse que tu profetizasse, pode amanhecer morto. E tu vivo. E toda a igreja escutou que tu estava mentindo. Pensa que não, é? Quando Deus começa a revelar certas coisas, a igreja, pode ter certeza, é o que vai acontecer. Amém, igreja? Ô, irmã Lídia, não tem um chorocodó de dar, não? Tem não. Tem não, igreja. Eu não fico imitando aqui que Deus vai fazer o que ele não vai fazer. Quando é para dar lugar, a irmã Lídia dá lugar. Mas é quando é para ensinar o Evangelho, Jesus dizendo que é para ensinar o Evangelho, não, não entronche não. Não entronche não, viu? Não fica com as suas balelas não, que não dá certo não. Amém, igreja? Fazer uma oração aqui para que Deus venha abençoar todos nós, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido e santo, meu Senhor, aí está a tua igreja, aí está teu povo, escolhido pelo Senhor, meu Pai. São eles, meu Pai, que o Senhor quer. Todos aqueles que escutarem, Senhor, essa palavra, que venha, Jesus, remoetar por dentro. Que a tua palavra, Senhor, seja uma espada de dois gumes, como ela é. E atravessa, Senhor, em nome de Jesus, no âmago da alma, de todos aqueles que venham e que venham entender que teu evangelho é uma coisa muito santa, muito pura, e que nós não somos nada, Deus. Que nós só estamos de pé porque o Senhor garante. Aleluia, glória a Jesus. Deus visita, Pai.
Visita a casa dos teus filhos, das tuas filhas, de todo o povo do globo terra, meu Pai. Porque o Senhor não faz separação. Aleluia, glória a Deus. Meu Pai, visita, Pai, os desesperados, os desenganados, os que estão nos hospitais, os que estão pelas ruas, os que estão morrendo de fome, os que estão sem saúde, os que estão nervosos, os que estão no desespero, meu Pai. Mas o Senhor é a solução para tudo. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Mestre. O Senhor é o grande eu sou. E confiamos, Senhor, na tua palavra e em ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu entrego todo o povo, Jesus. Aonde chegar esta palavra, meu Pai, que todo o povo que escutar, que esta semente venha, Jesus, prosperar, germinar e que eles procurem as igrejas mais perto, Senhor, e vá te servir em espírito e em verdade, para que teu nome venha a ser glorificado mais e mais na vida do teu povo, Senhor. Em nome do Pai, eu te agradeço, Deus. Em nome do Filho, meu Pai, eu te digo assim, Deus, obrigado. E em nome do Espírito Santo de Deus, eu tomo posse de tudo que o Senhor falou para nós. Amém, igreja. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.